Josué, capítulo 1, versículos 1 a 5 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o desampararei. Hoje, nesse dia tão significativo, no dia das mães, no dia das guerreiras, vamos aprender sobre guerra. O exemplo que nós vemos aqui é de um homem, mas a Bíblia não fala só a homem, não é porque é um homem na história, aquilo se dirige só a homem, não. Todos os exemplos de homens e mulheres na Bíblia, o exemplo da vida deles, eles comunicam uma mensagem a todos nós, e a vida deles, a história de homens e mulheres de Deus, contém princípios divinos que são eternos. E está aqui um grande guerreiro, Josué. Moisés, ele tinha morrido depois dos 40 anos de caminhada no deserto. Agora, Josué, que acompanhou Moisés, guerreou guerras, e estavam eles agora diante do Jordão para se apossar da terra prometida. E nisso tudo, muitos desafios haveriam para Josué, à frente dele. Muita coisa, muita luta estaria à frente. Mas estava ali um guerreiro. Qual é a palavra de Deus para os guerreiros? Qual é a palavra de Deus para as guerreiras? Qual é a palavra de Deus para as mães, os pais, os filhos? Para os filhos e filhas de Deus? Qual é a palavra de Deus? De guerra. E diz: agora, pois, você e todo este povo se preparem para atravessar o rio Jordão. Guerreiro precisa estar sempre preparado. As guerreiras, as mães, sempre preparadas. Nós estamos passando por um período difícil. Estamos passando por uma situação que, de alguma maneira, assusta. E nós precisamos nos policiar com os nossos sentimentos. Quando Israel, ele teria que passar no Jordão, houve as águas do Jordão, Deus as represou. E eles tinham que passar no meio do rio. Onde estavam as águas? Será que elas viriam? Será que elas avançariam? Quem sabe alguém passando ali, meu Deus do céu, e se Deus não cumprir a palavra dele? E se as coisas não acontecerem? Se essas águas avançarem, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou morrer? Será que eu vou chegar do outro lado? Esses eram questionamentos que havia na cabeça, na mente do povo que atravessava o Jordão. Mas sabe de uma coisa? Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus não falha. Eles passaram o Rio Jordão e chegaram do outro lado. Chegaram do outro lado. E Deus disse: vocês se preparem para atravessar. Que preparo é esse? Que preparo era esse? Em todos os aspectos, o preparo espiritual é necessário para atravessarmos os tempos difíceis. O preparo emocional, o preparo mental, o preparo psicológico. Ei, como é que eu vou preparar a minha mente? Como é que eu vou me preparar psicologicamente? Como é que eu me fortaleço? Como é que eu lido com isso? Como é que uma mãe lida diante da situação difícil de um filho, de uma filha? Como é que nós lidamos nesse momento de crise mundial?
O que eu penso? O que eu vou deixar acontecer aqui na minha mente? O que eu faço com os meus pensamentos? A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é culto. E diz, versículo 2, e não tomem a forma desse mundo, mas que vocês se transformem pela renovação da mente de vocês, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a nossa mente é transformada e é renovada? Ela é renovada com a palavra de Deus. Eu e você, nesse preparo, para podermos atravessar e chegar do outro lado, nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, com a palavra de Deus. Em Deus, precisamos nos fortalecer espiritualmente com oração, tempo dedicado à oração, com louvor, para que nós nos fortaleçamos, para que a mente haja nela as coisas de Deus, que os nossos pensamentos sejam alinhados com a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo é uma mente de convicções, de certezas. Para atravessarmos esse tempo, precisamos nos preparar na confiança no Senhor, renovar a nossa mente com a palavra dEle, estar firmes. É preciso preparo, é preciso acreditar nas promessas de Deus. Versículo 3 diz, como prometi a Moisés, dizendo a Josué, todo o lugar onde puserem os pés de vocês, ali será de vocês. Aqui está falando de uma promessa. Deus está dizendo que Ele é um Deus de promessas. Deus afirma a Josué que Ele é Deus de promessa. E Deus menciona as suas promessas. A palavra dada a Josué, a Israel, que Deus é Deus de promessas, é viva hoje, a palavra de Deus é eterna. Jesus disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus estava nesta palavra também a Josué, mesmo que o mundo ainda não o conhecia como Filho de Deus, mas sendo Pai, Filho e Espírito Santo, essas palavras ditas a Josué e a Israel são palavras de Jesus e também a nós. Deus é Deus de promessas, e Ele cumpre cada uma das suas promessas. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ei, Deus é Deus de promessas, e Ele é aquele que cumpre todas as suas promessas. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Deus é fiel. E eu e você precisamos nos apegar às promessas de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo número 23, a Bíblia diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos. E é muito interessante esse termo, lá no grego, esse apeguemo-nos. Quer dizer reter, conter, deter, impedir, manter amarrado. É isso que a Bíblia diz que a gente tem que fazer com a promessa de Deus. Reter, impedir de ir embora, manter, conter, deter, manter amarrado. Nós precisamos amarrar as promessas de Deus em nós. E as promessas de Deus estão na palavra dEle. Na palavra dEle. E é na palavra dEle que nós temos que nos apegar. Como dissemos, a palavra dEle tem que renovar a nossa mente. Para conhecermos as promessas dEle, temos sim que ir para a palavra dEle e precisamos orar as promessas dEle. Mães precisam orar as promessas de Deus sobre seus filhos. Mães precisam orar a palavra de Deus sobre seus filhos. Mães precisam guerrear com a arma da palavra de Deus.
Armadura do soldado romano. Efésios 6, tem a espada. E a espada é a palavra de Deus. Preparados para a guerra. Levantem-se as guerreiras, levantem-se os guerreiros. Levantem-se armados, levantem-se com o capacete da salvação, levantem-se com a couraça da justiça, levantem-se com o cinturão da verdade, levantem-se com os calçados do evangelho da paz, levantem-se com o escudo da fé, levantem-se com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Levantem-se. É a palavra do Espírito de Deus, e assim diz o Senhor à sua igreja: guerreiros, guerreiras, levantem-se, 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 não fiquem prostrados, não fiquem prostrados, levantem-se, 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 nesse preparo constante, levantem-se, apegando-se, agarrando, mantendo amarradas as promessas de Deus à sua vida. Continue lutando, continue guerreando. Deus diz ainda outras coisas a Josué. E diz a nós, versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Nesse tempo, em todo o tempo da vida, os guerreiros, as mães guerreiras, precisam saber que o Senhor é conosco, que o Senhor é com você, que Deus é aquele que não nos abandona. Deus só nos deixa se nós o deixarmos. Segundo Crônicas 15:2, Deus diz ao rei Asa: eu estou com você enquanto você estiver comigo, só te deixo se você me deixar. Se você me deixar, eu respeito. Se você me deixar, ok, você fica sem mim. Mas isso é escolha nossa. Mas se nós estamos em Cristo, com Cristo, se permanecemos nele, ele não nos deixará. Haja o que houver. Deus nunca abandona o seu povo. E nós precisamos ter a convicção da presença de Deus. E quem nos fala sobre a presença de Deus não são os nossos sentimentos, não são as circunstâncias. Quem fala da presença de Deus conosco é o próprio Deus. E Deus disse a Josué, e diz a nós: como fui com Moisés, estarei com você. Moisés enfrentou desafios e venceu a todos. Josué enfrentou desafios e venceu a todos. Você, mãe, enfrenta desafios e em nome de Jesus você vai vencer a todos. Vocês que estão aqui enfrentam desafios, vão vencer a todos. Você que nos assiste, você vai vencer os teus desafios, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Levantem-se os guerreiros, levantem-se as guerreiras, levantem-se, 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 não fiquem parados, não fiquem intimidados, não fiquem medrosos, não fiquem com medo, não fiquem duvidosos, não, creiam e levantem-se. A sua casa, a sua família precisa de você, os seus amigos precisam de você, a tua parentela precisa de você. Essa nação precisa de nós para nos levantarmos como guerreiros, intercedermos e guerrearmos e buscar em Deus vitória sobre todos os nossos desafios. Levantem-se os guerreiros, levantem-se as guerreiras. Eu creio que assim diz o Senhor para todos nós nesta manhã.